sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje vamos falar de resolução de problemas. Hoje vamos interligar a resolução de problemas com a preocupação. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 74º episódio deste podcast, que é já um sucesso na área para o público português. Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Se estás numa fase crítica, se te sentes em desalento e precisas de orientação, não hesites em contactar-me e em marcar uma consulta. A tua saúde mental, física e energética não pode ficar para segundo plano e eu farei o meu melhor para juntos atingirmos resultados visíveis nesse teu percurso. Antes de entrarmos no tema de hoje, quero expressar a minha profunda gratidão por estarem aqui, por estarem a ouvir este podcast e, mais do que tudo, por todas as mensagens, histórias e apoio contínuo que tornam esta comunidade única. O Quem Cala Consente tornou-se marca, o Quem Cala Consente tornou-se uma comunidade. Juntos estamos a criar um espaço onde podemos explorar as nuances da vida e crescer como seres humanos. Na verdade, aquilo que é a maior promessa do Quem Cala Consente, levar-te a conseguir um plano para tu viveres em pleno. Hoje mergulhamos novamente nas águas profundas da preocupação, mas com uma abordagem diferente. Se me têm acompanhado nos últimos episódios, lembram-se de termos falado sobre como a preocupação pode ser um reflexo de uma mente inquieta. Hoje o nosso foco está na arte da resolução dos problemas. Vivemos numa era onde os problemas são inevitáveis, mas a forma como os enfrentamos pode moldar todo o nosso caminho, pode alterar-nos toda a nossa jornada. A preocupação pode ser um lembrete de como algo precisa da nossa atenção e é aí que entra a solução de problemas. Ao invés de sermos consumidos pela ansiedade, podemos usar esta energia para encontrar soluções. Como eu costumo dizer, foca-te na solução e não no problema. Neste episódio quero partilhar contigo algumas estratégias poderosas de resolução de problemas que integram a programação neurolinguística, os princípios do desenvolvimento espiritual e, claro, estas ferramentas não só nos ajudam a encontrar soluções pragmáticas, mas também a cultivar uma mentalidade resiliente capaz de enfrentar os desafios de uma forma equilibrada. Em vez de encararmos um problema como uma massa impenetrável cheia de complexidade, olhamos para os elementos individuais que o compõem. Desta forma podemos abordar cada componente com mais clareza, com mais eficácia. Ao interligar esta abordagem com o desenvolvimento espiritual, também já típico do Quem Cala Consente, encontramos aqui a sabedoria do aceitar o que não podemos controlar. Afinal de contas, só controlas aquilo que tens controlo. Agora, imagina por um momento que a preocupação é uma semente. Essa semente contém não apenas um problema, mas também a solução. Ao invés de apenas nos fixarmos na preocupação, podemos plantar esta semente na terra fértil da nossa consciência. Ao regá-la com ação, paciência e aceitação, permitimos que a solução germine e floresça. E é aí que a resolução de problemas assume o seu verdadeiro significado. Não é apenas sobre encontrar uma resposta rápida, mas sim sobre cultivar um ambiente interno onde as soluções possam prosperar. Isto quer uma mente aberta, flexibilidade, consciência e a capacidade de aprenderes com cada desafio. Ao integrares a preocupação como um sinal de alerta, um convite para a tua ação, ao combinares estas ferramentas práticas que te vou trazer hoje com os próprios dos princípios espirituais de aceitação, damos um passo gigante para além da ansiedade paralisante para conseguir o dito plano para tu viveres em pleno. Muitas pessoas podem pensar que a preocupação e a solução de problemas são a mesma coisa, pois é aqui que eu quero mostrar a verdade.
porque, na verdade, a preocupação e a resolução de problemas são coisas muito diferentes. O objetivo deste episódio é ensinar-te algumas estratégias valiosas para seres capaz de resolver eficazmente os problemas que tu encontras no teu dia-a-dia e assim reduzires a tua necessidade de te preocupar com todos os teus problemas. Preocupação contra resolução de problemas. Como já mencionei muitas vezes, preocupar-te é um processo de pensamento negativo. Quando nos preocupamos, pensamos em envolvendo os piores cenários e todos os possíveis problemas que podem acontecer no futuro. E, na verdade, todos estes problemas giram e giram nas nossas cabeças, muitas vezes sem nos perguntarmos até que ponto eles são reais. Muitas vezes podemos perguntar a nós mesmos o que é que faríamos se essa coisa terrível acontecesse. Mas muitas vezes também estamos tão ansiosos que não conseguimos pensar com clareza e, portanto, não conseguimos encontrar soluções reais. Em vez disso, apenas nos concentramos nos nossos piores medos, nas nossas pré-ocupações. Desta forma, a preocupação faz-nos antecipar, temer algo que normalmente é pouco provável que aconteça no futuro. Aliás, segundo dizem as estatísticas da programação neurolinguística, pensa no pior cenário. E depois, fica ciente que o pior cenário só acontece 11% das vezes. Não é libertador? Ao final dos episódios que já tivemos, já consegues ver a preocupação como um processo inútil e fútil, que se concentra em coisas que não aconteceram e ainda não produz nenhuma solução real. Em contraste, a resolução de problemas é um processo prático e útil que se centra nos problemas que precisam de ser resolvidos através da elaboração de um plano claro para os resolver. Como a preocupação não parece ser útil para nós, pode ser mais útil aprender a habilidade de resolver problemas. Antes de começares a tentar resolver um problema, há algumas coisas que tu precisas de considerar. Primeiro, a configuração certa desse problema. Quando decides adotar uma estratégia de resolução de problemas recomendada, tu precisas ter a melhor das hipóteses de o fazer corretamente. Considera configurar a atividade de resolução de problemas fazendo o seguinte. Em primeiro lugar, deixas para a hora certa de pensar nisso. Não ficas obstinado a tentar resolver tudo de imediato. A resolução de problemas exige energia e concentração e não é algo que possa ser feito em fuga. Não é algo que possa ser feito à pressa, em cima do joelho. Precisarás dedicar o tempo e a atenção que merece para obter o máximo benefício. Daí, tens que deixar as coisas para o momento certo em que vais pensar nisso. O teu momento de pensar vai oferecer-te um foco maior. Vai oferecer-te um chão mais sólido. Depois, é importante perceber as coisas uma a uma. Certificar-te que lidas com um problema de cada vez. As pessoas têm uma tendência incrível de misturar tudo. Como se tu tivesse uma série de Tupperwares à tua frente. E vem um problema com a família, pões no Tupperware. Vem um problema no trabalho, pões no Tupperware. Vem um problema com os filhos, pões no Tupperware. Um problema com o carro, um problema na oficina, um problema com as contas, um problema com o corpo, um problema mental, um problema no computador, um problema com a internet, um problema. Tudo são problemas. E tudo foi para dentro do Tupperware. Quando tu olhas para um Tupperware cheio desses pequenos problemas independentes uns dos outros, tu estás completamente avassalado porque tens um mega problema para resolver. E na verdade, tens pequenos problemas para resolver, um por um. Para te ajudar nisso, é importante cumprir um limite do tempo para pensar e pensares corretamente, problema a problema. Faz-te sentido? Depois, uma das coisas que aqui no Quem Cala Consente estou constantemente a batalhar contigo, usa um papel. Não faças tudo de forma mental. Cria esquemas de uma forma escrita. Escreve as coisas. Isso vai ajudar não só o teu cérebro a computar corretamente, vai ajudar-te a raciocinar de forma lógica e, acima de tudo, a estar consciente de tudo aquilo que estás a fazer.
Até porque, como já vimos em episódios anteriores, quando tu escreves, as coisas ficam mais claras. Quando tu tornas real e manifestas algo que vai no teu pensamento, as coisas perdem a complexidade que um pensamento tem por natureza. Como resolver problemas? Então, tens um problema? Pois isso é algo que todos temos. E precisas de perguntar a ti mesmo, antes de iniciares uma resolução de problemas, se tens então um problema. Existe realmente um problema que precisa ser resolvido? Ou seja, fazer aquilo que aprendeste nos episódios anteriores e descobrires até que ponto não será apenas preocupação exagerada, um pensamento inútil. Ainda assim, seja o que for que te esteja a preocupar, pergunta-te: é um problema real e provável que me preocupa? O problema está a acontecer agora? O problema é algo sobre o qual tenho algum controlo? Estas são 3 perguntas essenciais. Se o problema que te preocupa é uma previsão irrealista e improvável do futuro, sobre o qual tu tens pouco controlo, embora possa parecer que é um problema real, na verdade não é um problema teu. Nesses casos, continua a usar o adiamento e os exercícios de treino de atenção para te ajudarem a deixares ir, a deixares fluir, porque tu não tens controlo e o problema nem sequer é teu. No entanto, se for um problema real, no aqui e no agora, e sobre o qual tu queres fazer algo que podes de facto fazer, então vamos usar estratégias de resolução de problemas como a própria da solução mais útil para esta situação. Para que entendas melhor tudo isto, vou-te dar um exemplo de algumas preocupações com problemas solucionáveis. Exemplo: as contas de telefone e gás estão a vencer e não tens dinheiro suficiente para cumprir ambas. Ou tens muitas tarefas para terminar no teu trabalho, na universidade, na escola, em casa até, e tens de ir fazer até ao final de semana. Ou o meu filho desobedece-me muito. Ou eu tive uma discussão com o meu companheiro. Para contrapor, vamos ver aqui alguns problemas e preocupações que são insolúveis. O meu parceiro pode sofrer um acidente se andar assim de carro. O meu filho pode ter más companhias e começar a usar droga. A qualquer altura pode existir um ataque terrorista. As taxas de juro podem subir. O meu emprego está instável, eu posso ser demitido. Tenho que fazer tudo rápido porque posso ficar doente depois. Consegues ver nestes exemplos como algumas preocupações não são problemas atuais, não são problemas reais, ou então não estão sob o teu controlo, enquanto que outros estão perfeitamente sob o teu controlo e são de facto problemas reais no aqui e no agora. Então faz isso. Pega numa caneta, pega num papel e tenta anotar quais das tuas preocupações são problemas potencialmente solucionáveis e quais não o são. Quais tu controlas e quais tu não tens controlo. Usa os critérios que falamos anteriormente para saber se são realistas, prováveis, no aqui e no agora, e sob o teu controlo ou não. E isto vai te ajudar a descobrir quais são os problemas atuais, reais e que são solucionáveis. Depois deste exercício, tu podes de facto começar a resolver problemas. Os verdadeiros e não aqueles que te causam uma ansiedade que tu alimentaste erradamente porque puseste tudo no mesmo Tupperware. Etapas de resolução de problemas. Vamos usar como exemplo que estás preocupado porque as contas de gás e eletricidade vencem ao mesmo tempo e tu não tens dinheiro suficiente para pagar as duas ao mesmo tempo e não sabes o que fazer. Este é um problema real que está a ocorrer aqui e agora e sobre o qual tu podes fazer alguma coisa. Portanto, é um problema que podemos usar para experimentar este processo de resolução de problemas que te vou dar em 6 etapas. Etapa número 1. Identificar e definir o problema. Basicamente, nesta primeira etapa, tentas expor o problema de forma clara,
o mais claro possível. Escreves no teu papel, de uma forma objetiva e específica, sobre o comportamento, a situação, o momento e as circunstâncias que tornam este problema um problema. Descreve o problema em termos do que tu podes observar, em termos do que tu sentes. Por exemplo, definição de problema. As contas de gás e eletricidade vencem ao mesmo tempo. Eu não tenho dinheiro suficiente para ambos. Etapa número 2. Gerar possíveis soluções ou possíveis opções para o problema. Na verdade, esta é a etapa simples e o próprio nome diz tudo. Tu tens que listar todas as soluções possíveis. E nesta altura convém que sejas criativo, que esqueças essa preocupação latente que tens na mente. A criatividade é, muitas vezes, a qualidade de número de opções que tu vais encontrar. Se te permitires ser criativo, poderás encontrar algumas opções que de outra forma não terias pensado. E eis aqui a razão pela qual é importante que penses em resolver os problemas no seu tempo certo. Portanto, vais fazer uma lista de todas as soluções que te vêm à mente. Por exemplo, ligar para as duas empresas a ver se consegues negociar pagar gradualmente, dar prioridade a uma mediante a outra, pedir dinheiro emprestado a familiares ou amigos para colmatar esta dificuldade de pagamento de duas contas simultâneas, consultar um conselheiro financeiro, vender alguns dos teus bens ou não pagar as contas e ir morar com um amigo. Tudo isto são soluções válidas e criativas e muitas mais poderias juntar utilizando este exemplo. Depois vamos à etapa 3, avaliar as alternativas que temos. Para avaliares, basicamente, tu vais olhar para todas as opções que listaste e vais-lhes dar um potencial. Vais medir qual é o potencial de solução e qual é a capacidade que tem de vir a ser a solução do teu problema. Na verdade, podes até utilizar uma maneira mais racional aqui. Por exemplo, dar uma percentagem da que é mais vantajosa para ti e da que é mais desvantajosa para ti. Etapa 4. Definir um plano. E aí é quando tu olhas para todo o trabalho da etapa anterior e decides 1, 2 ou mais planos para resolver o teu problema. Na verdade, quando tu olhas para as percentagens que deste às soluções que encontraste, tu vais perfeitamente perceber que algumas destas opções necessitam um plano, necessitam um método de ação. Tens que especificar quem tem que fazer o quê, quando tem de ser feito, quando é que tem que estar implementado e como é que vai ser implementado todo este plano. Na verdade, uma coisa simples chega. Por exemplo, imaginemos que vais entrar em contacto com as companhias de eletricidade e gás. Pois então é muito simples. Define quem o vai fazer, quando vai fazer e entra em contacto com as companhias de gás e eletricidade para negociar as opções de pagamento. A etapa 5 é uma etapa óbvia, a etapa de implementar o plano. Na verdade, é pôr em prática tudo aquilo que na etapa 4 tu planeaste. Por fim, a etapa 6. A etapa 6 é importante porque vai auxiliar-te a entender a importância de resolver um problema. No fundo, a etapa 6 é avaliar o resultado, avaliar a eficácia do teu plano, decidir se o plano que tu utilizaste foi útil, funcionou e perceber, mediante o resultado, se tens que regressar à tua lista de problemas ou então se já estás vitorioso na resolução do problema. Se não estiveres satisfeito com o resultado, pois então regressas à segunda etapa e vais selecionar uma nova opção ou vais rever o teu plano existente. Lembra-te, esta estratégia de resolução de problemas requer alguma prática, sim, mas é muito simples e pode ajudar-te a lidar com situações muito difíceis da tua vida de uma forma consciente, racional e que funciona. Então, da próxima vez que tu te preocupares com um problema real que está aqui e no agora e sobre o qual tu tens algum controlo, em vez de te preocupares com ele imediatamente,
Por que não primeiro adiá-lo para a altura certa e depois sentar-te com um pedaço de papel a tentar resolver o problema, um de cada vez, durante o devido tempo de reflexão? É muito mais produtivo do que te preocupares um dia inteiro sem fazer rigorosamente nada para resolver o problema. Vai diminuir a tua ansiedade e, ao final, tu tens um plano de ação, se calhar um plano para tu viveres em pleno. No próximo episódio, eu pretendo continuar a temática da preocupação, mas por hoje já te trouxe muita informação sobre a resolução de problemas para baixar esses níveis de ansiedade causados pela preocupação. Da minha parte, tenho que te agradecer profundamente por teres aí estado desse lado. Só tenho que te dar o meu mais profundo e sincero agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças que, se te interessa esta caminhada, podes demonstrar isso com uma subscrição. Agora podes visitar mportela.live para ver também todos os meus outros projetos em versão estrangeira. E não te esqueças de visitar o resto dos podcasts do canal Portugal Místico. Se te interessam estes assuntos, podes agradecer-me com partilhas, podes agradecer-me com doações e, se quiseres auxílio e se te fizer sentido, tu contacta-me, faz-me perguntas e diz-me de ti, porque quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela. Canal Portugal Místico. Foi feito para ti.